um sexto. Terceiro, apostasia foi usada 10 vezes no sentido legal como divórcio. Quarto, apostasia foi usada uma vez por Evagrio do Ponto, um escritor e monge cristão do IV século, como partida do pecado, ou seja, arrependimento. Quinto, apostasia foi usada 26 vezes como sedição ou rebelião política. E aí, sexto, apostasia foi usada 232 vezes como apostasia religiosa ou abandono religioso. Além disso, tem um detalhe muito curioso, que eu não sei se os pré-tribulacionistas agora vão gostar, e é importante colocar, que é o seguinte: além de Brenner, eu gostaria de citar também aqui o teólogo norte-americano, que o Mateus com certeza conhece, o irmão Elias deve conhecer, que é o Paul D. Feinberg, que foi professor de grego no Trinity Evangelical Divinity School e que também era pré-tribulacionista. Eu só estou citando pré-tribulacionistas por enquanto, tá? Apesar de usar uma amostragem distinta daquela usada por Brenner, que eu citei agora brevemente, Feinberg chegou à mesma conclusão geral que ele. O Feinberg, ele pegou um programa que todas as pessoas podem acessar na internet, que se chama Thesaurus Linguae Graecae. Eu imagino que o Mateus deve conhecer. Tesouro da Língua Grega. Ele vai trazer as ocorrências de substantivos, de verbos, de termos em toda a literatura grega conhecida. E esse professor de grego pré-tribulacionista, ele vai dizer o seguinte, vou dar voz e vez para ele, abre aspas. Se alguém procurar pelo uso do substantivo apostasia, ou apostasia em grego, nas 355 ocorrências ao longo do período de 300 anos, entre o segundo século antes de Cristo e o primeiro século depois de Cristo, não encontrará um único exemplo em que esta palavra se refira a uma partida física. O substantivo apostasia tem uma variedade de significados, mas nenhum deles se relaciona a uma partida física nesse contexto. Assim, parece que qualquer avaliação justa dos dados leva à conclusão de que Paulo não se refere ao arrebatamento em 2 Tessalonicenses 2,3. Dado o que nós sabemos atualmente, não há razão para compreender o uso de Paulo de apostasia, ou apostasia, enfim, como uma referência ao arrebatamento. E aqui tem um dado curioso que eu vou compartilhar com vocês. Eu não sei se os pré-tribulacionistas sabem. E aí eu vou dar uma dica para os pré-tribulacionistas nesse sentido. O que acontece? Se você pegar a obra, eu não sei onde eu mostro aqui, Quando a Trombeta Soar, é isso mesmo? Quando a Trombeta Soar é o manual do pré-tribulacionismo, que o Mateus já conhece bem, você deve conhecer, os pré-tribulacionistas devem conhecer. É um livro muito bom, eu tenho que ser honesto enquanto pós-tribulacionista. É importante dizer que o nosso debate envolve ideias. Pré- e pós-tribulacionistas são irmãos em Cristo, não são inimigos. Nosso inimigo é o diabo, é o pecado. É importante deixar bem claro isso, tá? Mas tendo dito isso, o que acontece? Quando eu me deparei com esse livro e busquei lê-lo e relê-lo nas partes que nos interessam aqui no debate, eu fui até a parte onde o nosso querido Paul D. Feinberg, ele traz essa informação, ou deveria trazê-la. E quando você vai para a página 294, é uma obra da editora Actual Produções e da Chamada da Meia-Noite, depois da conclusão do Feinberg, eu estou mostrando aqui para vocês, eu também tenho uma obra em inglês, tá? Aqui é que tá, desculpa que meu livro está bem rabiscado, né? Então, aqui, perdão. Isso. Então, aqui na página 294, está faltando um apêndice, que compõe algumas páginas da obra original em inglês. É nesse apêndice na obra original que o Feinberg critica a perspectiva dos seus colegas pré-tribulacionistas, dizendo que é totalmente inviável, ele é professor de grego e pré-tribulacionista, né? É inviável traduzir apostasia no sentido de partida física. Quando eu chego na conclusão, eu coloquei aqui, cadê o apêndice? E eu coloquei, a obra original em inglês traz um apêndice que a tradução em português excluiu. Nesse apêndice, Feinberg explica por que o termo grego apostasia não pode ser traduzido como partida, e eu brinquei, né? Eu coloquei o apêndice contra o arrebatamento em 2 Tessalonicenses 2,3 foi arrebatado dessa tradução. Então, é interessante que a própria editora excluiu convenientemente um item que depõe contra a sua perspectiva. Aos poucos eu vou tentar rebater, porque ele citou vários. Eu vou chegar nas